Boa tarde a todos, pessoal. Hoje nós vamos continuar nosso assunto sobre variáveis aleatórias conjuntas. Na verdade, nós encerramos variáveis aleatórias conjuntas, mas nós vamos agora aplicar o conhecimento sobre variáveis aleatórias conjuntas na análise de função de duas variáveis aleatórias. Então, nós já falamos de funções de variáveis aleatórias, mas nós falamos quando a função era de uma única variável, né? Então eu tenho, só relembrando, né, nós temos ali o nosso espaço amostral original, digamos assim, onde eu tenho os elementos que são aleatórios, né, e dali eu aplico uma certa função que é o que a gente chama de variável aleatória, né, onde essa função vai mapear cada resultado aleatório lá para um número real. Aqui é meu eixo real, né? Então esse Azinho aqui ele pertence ao nosso eixo real. E o que ocorre é que muitas das vezes esses valores que nós obtemos, que são resultados da variável aleatória x, nós jogamos ele em outra função, né? Nós pegamos esse valor, jogamos ali em outra função, né? Que também está no eixo real. E obtemos aqui um valor, vou chamar aqui de B, outro númerozinho. Então, aqui é uma função do x, né? Por exemplo, x ao quadrado mais 2, por exemplo. Então, eu pego o resultado que saiu, saiu o número 2, joga aqui na função. Então 2 ao quadrado 4, mais 2, 6, então esse cara aqui é meu valor 6, assim vai, né? Então uma função de variável aleatória. Agora o que nós estamos fazendo é trabalhando com mais de uma, o que nós vamos fazer na verdade, né, é trabalhar com mais de uma variável aleatória, né? Eu tenho a variável aleatória x, apaguei aqui sem querer, né, que mapeia para o meu eixo real, dá um certo valor A. Eu tenho a variável aleatória y, e também vou mapear lá para o eixo real, né? Então, um determinado valor lá, vou chamar aqui de Bzinho. Então são duas variáveis aleatórias diferentes. Até lá passada nós estávamos falando de casos conjuntos. Qual a probabilidade do x, alguma coisa, né? Então está x menor ou igual a um determinado valor x e o y menor ou igual a determinado y aqui, né? E isso a gente calcula pela nossa, ou usando a função distribuição de probabilidade conjunta, a função densidade de probabilidade conjunta. Agora o que nós vamos fazer é, dadas essas duas variáveis aleatórias, nós vamos utilizar as duas em uma determinada função, uma função g, por exemplo, que recebe tanto o meu a e o meu b aqui, né, tanto o resultado do x quanto o resultado do y, para dar um certo valor que também é real, né? Então essa minha função g aqui, ela também é uma variável aleatória. Então é uma variável aleatória que é função de duas variáveis aleatórias, né? Isso que nós vamos estar tratando hoje. E então, utilizando aqui o nosso livro de referência, no caso nós temos duas variáveis aleatórias x e y, e essas duas variáveis aleatórias x e y, elas vão ser utilizadas numa função g para gerar um z, que esse z é minha nova variável aleatória. Então o meu g é uma função de real, né? Ele recebe dois valores reais e mapeia para um valor real. Aqui nós estamos no caso discreto. Vamos começar falando do caso discreto. No caso discreto, a gente pode partir da função densidade ou massa de probabilidade, né? Quando o autor você estiver utilizando aí, que é aquele caso a gente vai trabalhar com a igualdade mesmo. Então, qual a probabilidade de ocorrer o valor z? Qual a probabilidade de z? Então, a probabilidade de z é a probabilidade da minha função x e y assumir o valor z. Aliás, é a probabilidade de ocorrer um valor x, ocorrer um valor y, que quando eu pego esses dois valores e aplico no meu g, o resultado é o z que eu quero.
Depende da minha função, eu posso ter uma grande quantidade aqui de combinação de valores para x e y que levam para o mesmo z, né? Então digamos que seja x mais y a minha função. X mais y, se o x for 1 e o y for 1, a soma dos dois vai dar 2, né? Se o x for 0 e o y 2, o resultado é 2. Se o x for 2 e o y 0, o resultado é 2. Se o x for 1,5 e o y meio, resultado 2. Então assim, existem várias possibilidades de valores para x e y que levam para o mesmo valor de z. Então o que a gente vai fazer? A gente vai acumular as probabilidades de todos esses pares aí, de todas essas combinações aí, né, x e y, que levam para o mesmo valor z. É isso que a gente vai fazer, encontrar quais são os valores x e y que quando jogar na função gera z, e a gente acumula a probabilidade deles todas. Então assim a gente calcula a função massa ou função densidade da variável vetora z. Aqui a gente vai começar, primeiro exemplo aqui, na verdade tratando daquele caso particular de quando a gente quer calcular o valor esperado da função. Quando a gente quer calcular o valor esperado da função, independente se é uma única variável aleatória, como a gente já viu, ou mais duas aqui no caso, a gente sempre pode usar aquela regra lá do Lotus, né? Que é a função vezes a função densidade da variável aleatória que eu estou trabalhando. Aqui no caso, como eu estou com duas variáveis aleatórias, eu vou trabalhar então com a densidade conjunta dessas duas variáveis aleatórias. Se eu tivesse com uma única variável aleatória, seria a densidade daquela única variável aleatória. Então, um exemplo aqui, que inclusive é uma regra geral que a gente acaba sempre aplicando, toda vez que eu tenho funções lineares, eu vou calcular o valor esperado de uma função linear de variáveis aleatórias, a gente pode calcular separada, a gente pode aplicar em regras de linearidade. Então, x mais y é uma função linear. Então, o valor esperado de x mais y, eu posso fazer o valor esperado do x mais o valor esperado do y. Da mesma forma, se fosse ax mais y, por exemplo, o a é uma constante qualquer, eu poderia aplicar a regra de linearidade, né, fazendo esse a multiplicar após. Então, ficaria a vezes o valor esperado de x mais o valor esperado de y. E uma forma de demonstrar que isso é verdadeiro é aplicando essa regrinha aqui para calcular o valor esperado da função. Então veja que x mais y é uma função de duas variáveis aleatórias. E a gente aplica a regra de valor esperado, né? Então o valor esperado de x mais y é a função x mais y vezes a sua densidade, como a gente está no caso discreto, né, acumulado para todas as possibilidades de valores de x e y. Aqui eu posso dividir, né, fazer xy vezes a densidade conjunta mais, xy, né, xy vezes a densidade conjunta mais yj, a densidade conjunta. Então a gente dividiu aqui em dois termos. Quando a gente divide aqui em dois termos, percebam que esse somatório aqui, que apareceu só um, na verdade ele é um somatório para dois caras, né, o x e o y. Então, na verdade, esse aqui que aparece como um único somatório, ele vai ser dividido em duas partes, né? Então, esse aqui é duas partes, um para x e outro para y, e aqui é outro, um para x e outro para y. Um deles está em x, né? Então, ele vai pegar x tanto aqui dentro, tanto aqui fora, né, quanto x está aqui. E outro está em y. Esse que está em y, ele vai pegar só essa parte do pxy, né? Só essa parte da densidade. Então, nesse primeiro somatório aqui, onde o xy, ele pode ser encarado como ele pode ser não, ele é encarado como uma constante, porque o meu é no y que eu estou somando, acumulando as coisas, ele vai passar para cá, né? Ele vai sair, ele pode sair desse somatório. Então ele vem para cá, xy. E eu fico só com o quê? Fico só com a somatório da densidade de xy para todos os possíveis valores de y. Quando eu faço isso, o que ocorre? Quando eu faço isso, eu estou calculando a função densidade do x, né? A função marginal do x, né? Quando eu pego a conjunta
e acumulo tudo para uma única variável, então estou calculando a marginal da outra variável. Então isso aqui vai virar a marginal do x. Da mesma forma que eu vou acumular tudo em x e o y eu vou deixar para depois. Então esse termo aqui, que está acumulando tudo em x, ele é a densidade do y. E o que eu fiquei aqui no final? Eu fiquei com xi vezes a densidade do x, para todos os possíveis valores de x. Então esse aqui é a própria valor esperado de x. E aqui eu fiquei com o y vezes a densidade do y, acumulado em todos os possíveis valores, que é a própria densidade, que é o próprio valor esperado de y. Então, se eu quiser calcular o valor esperado de uma função x mais y, eu posso fazer o valor esperado de x e depois o valor esperado de y e por fim somar os dois. Inclusive poderia ser, por exemplo, o valor esperado de x ao quadrado mais 3y. Posso fazer só do x ao quadrado, depois só do 3y e por fim somar os dois. Outro exemplo aqui, agora pegando não só a questão do valor esperado, mas calculando realmente a função densidade do meu z, eu tenho a função x menos y. Então eu tenho duas variáveis aleatórias, uma variável aleatória x e uma variável aleatória y. E eu vou fazer a subtração, né, aqui dessas duas variáveis aleatórias, x menos y. E o resultado vai ser o z. Como x e y são variáveis aleatórias, então o z também é uma variável aleatória. Sendo que x e y, eles são o quê? Cada um deles é uma variável aleatória geométrica, né? E eles são independentes, né? Então eu estou pegando duas variáveis aleatórias geométricas, sorteando, então eu vou ter dois resultados aleatórios e vou subtrair o x do y. Eu vou ter um valor ali, então, que é um valor aleatório. Primeiro, pensando nos possíveis valores de z, dessa uma variável aleatória, o que eu tenho? Eu tenho que o meu x e o y, por eles serem variável aleatória geométrica, né, eles têm aquele comportamento que eles são discretos, partindo do valor 1. Né? Lembrando que a variável aleatória geométrica é aquele caso onde eu vou repetir alguma coisa até eu ter sucesso. E aí, então, eu preciso fazer pelo menos uma tentativa para ter sucesso. Né? Eu não vou, obviamente, ter sucesso sem fazer nenhuma tentativa, que seria zero, muito menos existe uma quantidade negativa de tentativa. Né? Então, é de 1 para frente e, teoricamente, eu posso passar o resto da vida jogar a moeda para cima até sair cara. Né? Eu posso, teoricamente, por mais improvável que isso ocorra, eu posso passar o resto da vida jogando a moeda para cima e nunca sair cara. Então essa aqui ela é infinita, mas é discreta, né? Ela é contável. Eu vou estar tanto x quanto y tem essa característica. Eu vou estar subtraindo x, vou estar subtraindo y do x, né? Então meus possíveis valores, eles vão o quê? Eles vão ser desde menos infinito até mais infinito. Né? Então, por exemplo, o x pode ser 0 e o y pode ser 10. E aí o resultado, quando eu fizer 0 menos 10, vai dar resultado menos 10. Né? Assim vai. Então, qualquer valor discreto, qualquer valor inteiro, desculpa, né? Qualquer valor inteiro de menos infinito a mais infinito pode ocorrer pro z. Né? Então, essa faixa em que o z vai estar variando. Né? A função massa ou função densidade das variáveis aleatórias x e y tem aquele formato lá da geométrica, né? P, que é a probabilidade de sucesso, vezes Q, que é a probabilidade de fracasso, elevado a quantas vezes eu fracassei antes de acertar. Né? Lembrando que o meu Q é 1 menos P, que é a probabilidade de sucesso. Então, no caso discreto, então a gente vai partir da igualdade mesmo. Então, a probabilidade do Z, da minha variável aleatória Z, assumir o valor K. É a probabilidade, então, do Z igual a K. E aqui a gente troca, né? Quem é Z? Z é x menos y. É essa a função. Eu preciso trabalhar com a função de uma variável aleatória. Então, eu vou aqui, no caso, isolar uma das duas. Escolhi isolar o x, então ficou a probabilidade do x igual a y mais k. E aí eu preciso agora então determinar como calcular essa probabilidade. Qual a probabilidade de x igual a y mais k? Onde x é uma variável aleatória, y também é uma variável aleatória. Percebam que se o y não fosse uma variável aleatória, fosse simplesmente uma constante,
constante i, por exemplo, eu ia aplicar exatamente nessa regra aqui. O que ia mudar é que no lugar do k eu ia substituir por i mais k. Só que não é, na verdade esse termo aqui é uma variação de uma variável aleatória com uma constante, né? Então a gente não pode simplesmente jogar y aqui em cima, né? Substituir por esse termo e jogar y ali em cima, porque esse y é uma variável aleatória. E a gente vai tratar aqui. Então uma das formas de tratar é dividir, encontrar essa probabilidade usando o teorema da probabilidade total. Ou seja, para cada possível valor de y, eu vou achar qual é a probabilidade do x ser igual àquele valor mais k. Então, qual é a probabilidade do x ser igual a y mais k, dado que o y é igual a j, vezes a probabilidade do y ser igual a j. Então, aqui nosso teorema da probabilidade total, que vamos várias vezes, né? Eu vou pegar essa probabilidade aqui e quebrar em várias partes que dependem de uma determinada condicional, que aqui é a minha condicional y igual a j. Então, a somatória para todos os possíveis valores de y dá a probabilidade do x igual a y mais k, dado que y é igual a j, vezes a probabilidade disso igual a j. Eu já estou dizendo, o meu y é igual a j. Então, esse y aqui, eu vou trocar ele por j. Então, qual é a probabilidade do x ser igual a j mais k, dado que o y é igual a j, vezes a probabilidade do y é igual a j. Lá no início, foi dito que as duas variáveis aleatórias x e y elas são independentes. Se elas são independentes, então essa minha condicional aqui, eu posso suprimir esse termo dado y igual a j, certo? Já que elas são independentes, então a probabilidade do x igual a j mais k, simplesmente isso, vezes a probabilidade do y igual a j. Perceba que eu não fiz isso aqui no início, porque aqui no início a primeira parte, x igual a y mais k, depende do y. Então o y está bem aqui. Então eu não posso dizer, olha, essa parte aqui é independente da segunda. Não posso, porque depende do y. O y está aqui. Só que depois que eu substituir esse y por j, dessa primeira parte aqui, o y sumiu. E dessa segunda parte, o x também não aparece. Então essa primeira parte ela é independente da segunda. Por isso, ela some daqui. Né? Então tem que tomar cuidado com esses... não vou chamar de detalhes, porque isso não é um detalhe, não é um caso particular. Na verdade, é a interpretação dos conceitos e do que está ocorrendo, é que a gente tem que tomar bastante cuidado para saber utilizar e saber como resolver os problemas, né? Então, e aí quando eu faço isso, agora ficou relativamente simples a gente calcular, né? Porque aqui só depende do x e aqui só depende do y. Então, a probabilidade do x igual a j mais k. Eu pego a densidade lá, que é P vezes Q. No lugar do K, eu jogo J mais K. Para o Y, é a mesma densidade. No lugar do K, eu jogo J. Então, é a probabilidade de X ser igual a X mais K e a probabilidade de Y ser igual a J. Que, inclusive, se a gente analisar aqui, a gente percebe que faz sentido, né? Assim, o que eu estou dizendo, olha, X e Y são independentes. Eu vou jogar os dois valores e depois vou subtrair um do outro. Né? Então, se ocorrer o z igual a 5, por exemplo, para z ser igual a 5, o que ocorre? Ocorre que o y tem que ser um valor j e o x tem que ser um valor j mais 5, né? Exatamente para quando eu fizer a subtração dos dois, j e menos j menos 5, j mais 5, eu ficar só com o valor 5, que é o que eu quero, né? Tá? Então, precisa o y ter um valor j e o x ter um valor j mais k, onde k é aquele cara que eu quero, né? É o valor que eu quero, né? Então, como são independentes, basta pegar todas essas combinações, listar tudo
encontrar e somar. Então é basicamente isso. É como se a gente estivesse fazendo aquele exemplo lá do início, a gente listava todos os possíveis valores e depois encontrava o que nos interessava, né? Só que aqui a gente está fazendo de uma forma analítica. E obviamente a gente não vai listar todos aqui. A continuação aqui é exatamente para como eu faço o cálculo sem precisar listar todas as possibilidades, né? Se eu estiver trabalhando, eu até poderia pensar, por exemplo, em parar aqui e escrever um algoritmo que calcula para mim essas probabilidades, indo desde um valor muito pequeno, muito grande em modo mais negativo, né? Então, desde menos 10 milhões, por exemplo, até mais de 10 milhões, tanto para J, tanto para X quanto para Y. E iria pegando todas as combinações que geram o valor que eu quero e somando. Mas além de eu trabalhando com aproximações, porque eu preciso trabalhar na verdade com todos os inteiros possíveis, isso eu não consigo computacionalmente, seria custoso computacionalmente, né? Então aqui é mais simples, digamos assim, resolver analiticamente. Então, bora resolver essa conta aqui analiticamente, né? A primeira coisa que eu tenho que observar é que tem duas possibilidades. Um é o K ser positivo e outro ele ser negativo. Na verdade, ser zero ou maior e o K ser negativo. Por que é importante isso aí? Porque, lembre que a minha função é x menos y. Então, se o meu K, que no caso aqui é a minha variável aleatória z, né? São resultados da variável aleatória z. Se o resultado da minha variável aleatória z são de 0 para frente, significa que o meu x é maior do que o y, certo? Então, meu x é maior do que o y. E com isso, eu vou poder fazer o j, que é meu y, variar desde 1 até infinito. Agora, se ele for negativo, o que ocorre? Se eu for negativo, significa que o meu y teve um valor menor do que x. Então, se o valor o y foi maior do que o x, então se o meu valor do y for maior do que o x, então o meu y, o meu j, ele pode ir desde menos k até mais 1. Então, essa definição, interpretação aqui, se o meu k é maior do que 0 ou menor do que 0, ela vai influenciar aqui da onde para onde o meu j vai ser considerado. Ou ele vai ser de 1 até mais infinito, que é as possibilidades todas para y, e aqui no j mais k, ou ele vai vir desde menos k mais 1, que vai ser quando eu colocar todas as possibilidades aqui, né? Então, e aí percebam uma coisa, não estou dizendo que o meu P de y, nesse caso aqui, ele vai assumir valores negativos. O meu k ele já é negativo, então aqui vai ser menos k com o k, que já é negativo, então aqui vai dar um valor positivo, certo? Esses cuidados que nós sempre temos que ter quando formos acumular as probabilidades, tanto no caso discreto quanto no caso contínuo, porque são, em geral, nessa hora de acumular é que a gente realmente define qual é os termos que eu realmente estou somando, o que eu realmente estou considerando para minha função, né? Então, no primeiro caso, quando o meu k é maior ou igual a 0, o meu j pode ir de 1 até mais infinito. E aí aqui é simplesmente substituir. Então, a probabilidade do x ser j mais k. É aquela densidade lá, e no lugar do k, coloca j mais k, né? A probabilidade do y ser igual a j. Aquela densidade, no lugar do k, bota j. Pronto. E aí aqui, p e q são valores entre 0 e 1, onde o q é 1 menos p. Somando tudo de 1 até mais infinito, a gente consegue organizar para encontrar uma série geométrica, onde essa série geométrica tem esse resultado aqui. Então, P, 1 menos P elevado a K sobre 2P. Então, essa é a probabilidade de eu somar as duas variáveis x e y, e o resultado ser igual a K
entendendo que esse K ele é um valor maior ou igual a zero. Tá? Então essa é a minha probabilidade. Se meu K for negativo, aí muda da onde para onde a gente vai somar, né? Eu vou começar agora no menos K mais 1. Aí no lugar do J, né? Então menos K mais 1. Para cá para o J, deixa o mesmo. Da mesma forma, P e Q são valores entre 0 e 1, são probabilidades. A gente pode reorganizar tudo para encontrar também uma série geométrica, onde essa série geométrica vai ter esse resultado. P sobre 1 menos P elevado a K vezes 2 menos P. Então, qual é a probabilidade de sortear X, sortear Y, somar os dois e o resultado ser igual a K? Se esse K for negativo, essa é a probabilidade. Né? E a gente pode, inclusive, combinar os dois, somar os dois, juntar os dois, né? E deixar de uma forma genérica, onde eu vou ter isso aqui. P, para qualquer valor de K dentro dos inteiros, né? Eu só não posso ter valor K diferente de inteiro. Qualquer valor K inteiro, a minha probabilidade vai ser dada por isso aqui. P, 1 menos P sobre 2P, elevado ao K em módulo. Então essa é a minha função densidade de probabilidade, ou a minha função massa de probabilidade aqui, já que está no caso discreto, para minha variável aleatória Z, onde essa variável aleatória Z é a soma, desculpa, é a subtração, né? X menos Y, onde X é uma geométrica e Y também é uma variável aleatória geométrica. Né? E aí, para os casos discretos, a gente sempre vai proceder dessa forma, onde eu vou estar trabalhando, partindo aqui da igualdade, né? Então, probabilidade da minha variável aleatória, que é a função, ser igual a um determinado valor. Aí pega essa variável aleatória e substitui pela função. E a partir daí a gente vai pensar em como organizar para conseguir encontrar a probabilidade. Em geral, o que a gente tem que fazer é isolar uma das variáveis aleatórias e depois trabalhar para conseguir encontrar termos que a gente consegue substituir por cálculo de probabilidade, né? Então assim, se eu já tivesse como calcular isso aqui, se eu já soubesse uma funçãozinha para calcular esse termo, eu já substituiria direto aqui. Por exemplo, eu não sei como calcular x igual a y mais k, visto que y é uma variável aleatória. Então a gente tem que pensar em como reorganizar, eu não digo não é reorganizar, mas como reapresentar essa mesma probabilidade de uma forma em que eu consigo encontrar os termos. Então aqui no caso foi utilizar o teorema da probabilidade total, né? Em muitas situações o teorema da probabilidade total ajuda a gente assim. Tenho uma probabilidade que eu não sei, eu não tenho ainda ali, não está determinado como calcular aquela probabilidade. Eu tenho ali o que eu quero, né? No caso aqui, probabilidade de x igual a y mais k. A gente usa o teorema da probabilidade total para dividir em termos que a gente consegue calcular a probabilidade. Vamos passar agora para função de duas variáveis aleatórias, mas para o caso contínuo. Então, função de duas variáveis aleatórias para o caso contínuo. No caso contínuo, da mesma forma, a gente pode partir de quando trata o valor esperado. Então, quando eu precisar calcular o valor esperado de uma função de variável aleatória, eu preciso só do valor esperado, eu não preciso encontrar a função densidade dessa nova variável aleatória. A gente pode aplicar aquela regrinha lá, né? A função vezes a conjunta, o que eu preciso ter vai ser a conjunta das duas variáveis aleatórias originais, e saber integrar no espaço certo, né? Bem integrar corretamente. Aqui tem um exemplo. Esse exemplo eu vou deixar para vocês estudarem, tá? A gente não vai entrar aqui em detalhes, estudem, vejam que é relativamente simples. Qualquer dúvida depois vocês me avisam. Vamos partir mesmo para a questão de encontrar a função densidade e a função distribuição
da minha variável aleatória z, que é a função dessas duas variáveis aleatórias. Então, lá, lembrando, no caso discreto, que eu vou falar, a gente parte da massa, né, da probabilidade. Qual a probabilidade de ocorrer o valor z? No caso contínuo, lembre que se eu perguntar qual a probabilidade de ocorrer um exato valor, no caso contínuo, isso é sempre zero. Né? Para um único valor do caso contínuo, é sempre zero a probabilidade. O que a gente calcula então é para intervalos. E é por isso que a gente parte da função distribuição de probabilidade. Porque a função de distribuição de probabilidade ela acumula um certo intervalo. Então, a minha distribuição de z, eu vou calcular a distribuição de z e depois achar a densidade de z. Então, a minha distribuição de z é o quê? Qual a probabilidade do z menor ou igual a um determinado zzinho aqui, que é um determinado valor. Né? Esse z maiúsculo é a nossa variável aleatória. E aí pega esse z e substitui pela função de x e y. Fazendo isso, o que eu tenho? Eu tenho que eu preciso acumular a minha conjunta para todo o espaço x, y que leva para o mesmo z. Então, é a mesma ideia do caso discreto, a mesma ideia de quando a gente tem apenas uma única variável aleatória. A diferença é que a gente está trabalhando agora com duas, né? Então, eu não vou pensar em apenas um intervalo, mas eu preciso pensar em dois intervalos, um para x e outro para y. E a combinação desses intervalos vai me dar uma área lá, né? E é por isso que tem aqui a integral dupla, né? Então, vou acumular a densidade conjunta nessa área. Então, esse meu D é a área xy, onde a minha função de xy, que dá o z, né, tem um valor menor do que z. Mas faltou igual, que é menor ou igual a z, tá? Primeiro exemplo. Tem duas variáveis xy que são independentes e que são uniformes no intervalo de 0 e 1. E lembrando, a uniforme é aquela que de 0 até 1 ela tem aqui o mesmo valor para todo mundo. Aqui em cima é uma reta, né? Essa minha reta é muito mal desenhada, essa é uma reta, né? E a área toda aqui, que é a probabilidade máxima, tem que ser igual a 1. Nesse caso, como a minha base tem tamanho 1, a minha altura aqui também tem que ser de 1, exatamente para quando eu fizer um produto dos dois, eu ter a área 1. Então, aqui é 1. Né? Essa minha função, para os dois casos, tanto para x quanto para y, a função é 1 se eu estou entre 0 e 1, e 0, né, se eu estou fora desse intervalo 0 e 1. Né? Então, essa é a minha uniforme. E o que eu estou fazendo? Eu estou sorteando duas variáveis aleatórias, que tem esse mesmo perfil. Né? Então, vão vir dois valores entre 0 e 1, e aqui no caso, fazendo o produto desses dois valores. O produto desses dois valores me dá a variável aleatória z. Então, a primeira coisa, qual é os possíveis valores de z? Então, o z ele vai variar também de 0 a 1. X varia de 0 a 1, y varia de 0 a 1. E eu vou fazer o produto dos dois. Então, se eu tenho dois números entre 0 e 1 e faço o produto deles, o meu resultado também vai estar entre 0 e 1. Né? No mínimo 0, que é quando os dois forem 0, e no máximo 1, quando os dois forem igual a 1. Então, a minha distribuição, que eu estou calculando agora, ela assume valor 0 para qualquer valor de z menor que 0. No z igual a 1, ela chega no seu valor máximo, que é 1, né? Que é a probabilidade máxima. O que eu preciso é exatamente como ela se comporta entre 0 e 1. Então, como o z se comporta entre 0 e 1. O z entre 0 e 1, aí a gente aplica aquela regrinha lá da distribuição, né? Então, a distribuição da minha variável aleatória z para um determinado zzinho é a probabilidade da minha variável aleatória z ser menor ou igual a esse valor aí. Quem é z? Z é x vezes y. O que a gente falando agora, o que eu preciso? Eu preciso isolar uma das variáveis aleatórias e depois pensar em como calcular as probabilidades. Né? Então, eu vou pegar esse y e passar para o outro lado dividindo. Então, é a probabilidade da minha variável aleatória x se eu receber um valor menor ou igual a z sobre y.
Então essa é a probabilidade do Z ocorrer, que é o que faz sentido se a gente parar aqui para analisar. Qual é a probabilidade do Z ser igual a 0,5? Então é a probabilidade do x de ocorrer um valor para y e o x ser igual ao z dividido por esse y, exatamente para o produto dos dois ser igual a z, né? E aí o que a gente vai fazer então? Existem duas formas de fazer esse cálculo. Que é o primeiro aqui, a gente vai ver aqui rapidamente. Na verdade a gente vai ver o primeiro. O segundo a gente não vai pular porque parece que a gente fez agora há pouco. O primeiro é trabalhar direto com os intervalos. A segunda forma é usar também o teorema da probabilidade total, como a gente fez lá no exemplo passado. Então a primeira forma aqui eu quero saber qual é a probabilidade do x ser menor ou igual a z sobre y. Lembrando que x é uma variável aleatória e y também é uma variável aleatória. Então eu tenho aqui duas variáveis aleatórias. Então a probabilidade disso aqui é o que? É a função densidade conjunta delas integrada nos intervalos adequados. Eu percebo que eu nem preciso aplicar nada da função em si que eu estou trabalhando. A função ela vai aparecer aqui na questão do intervalo. Então esse z sobre y é o que relaciona essa probabilidade que eu estou calculando com uma função que é x vezes y. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Então é a minha conjunta integrada para as duas variáveis x e y. Ambas as variáveis variam de 0 a 1, né? As duas são uniformes no intervalo de 0 a 1, sendo que eu tenho que tomar cuidado que o x ele não varia de 0 a 1 de forma totalmente independente, né? O x ele tem que ser igual a z sobre y, exatamente porque eu preciso multiplicar o x com y para dar z, né? Então meu x ele varia de 0 até z sobre y. E o meu y? Aí o meu y fica livre para variar de 0 até 1. Então a relação dos dois já aparece aqui. E agora a gente faz então a gente achou aqui da onde para onde integrar. Agora bora substituir a minha função. A gente disse que o x e o y são variáveis aleatórias independentes. Então se eles são independentes, a função conjunta deles basta multiplicar as duas marginais, né? E os dois são uniformemente distribuídos de 0 a 1. Então os dois têm esse mesmo comportamento. Então quando eu multiplicar duas funções iguais a essa, eu vou ter uma outra função exatamente igual não. Eu vou ter, na verdade isso, eu vou ter uma outra função exatamente igual a ela, né? Então, antes do zero, todo mundo é zero nas duas, resultado do produto vai dar zero. Acima de 1, as duas tem zero, resultado é zero. E de 0 a 1, as duas têm valor 1. Então o produto do 1 com 1 é igual a 1. Então o resultado do x vezes y vai dar uma função igual a essa aqui. Perceba que eu não estou dizendo que é a função densidade, é o resultado não é a função densidade do z, é o resultado da função conjunta das duas. Por elas serem independentes, basta eu somar as duas, né? Então essa minha conjunta aqui vai ter exatamente aquele mesmo formato, valor 1 de 0 a 1. Então de 0 a 1, valor 1. Nesse limitante que a gente colocou aqui, z sobre y, percebam que o x ele só pode variar de 0 até 1. Porém, dependendo do valor de z e y, esse resultado aqui pode ser maior, né? Se meu y for menor do que o z, eu vou ter um resultado aqui maior do que 1. Isso não pode ocorrer. Então, nesse caso, eu estaria procurando valores que não podem ocorrer, eu estaria acumulando probabilidade de valores que não podem ocorrer. Então, por isso a gente tem que limitar. Na verdade, vai ser o mínimo de 1 com z sobre y. Se z sobre y for maior do que 1, então a gente para em 1. Se o z sobre y for menor do que 1, aí é ele que vale. Resolvendo essa primeira integral aqui, né, em x, a primitiva de 1 é x, substituindo por 0 vai dar 0, substituindo pela função mínima de 1, mantém a função integrada de 0 a 1.
Agora eu preciso integrar essa segunda parte. Essa segunda parte aqui, essa minha função mínimo de 1 e z sobre y, eu posso interpretar toda função mínima, a gente sempre pode representar ela desse formato aqui. É uma função de duas partes, onde para um certo intervalo da minha entrada, o valor é um dos mínimos, né? E para outro intervalo é o outro mínimo. No caso aqui, os valores dependem de y, né? Estou trabalhando agora com y, para integrar em y. Então, esse mínimo aqui eu vou enxergar como uma função de y. Então, ele vai ser 1 toda vez que meu y estiver entre 0 e z. Ou seja, toda vez que meu y for menor do que z, e ele não pode ser menor do que 0, né? O valor mínimo vai ser 1, porque a divisão vai estar maior do que 1. E toda vez que meu y for maior do que z, aí o resultado é z sobre y, porque no caso, y maior do que z, o valor vai dar menor do que 1. Então esse mínimo aqui, de 0 a 1, a gente vai dividir em duas partes. Uma parte vai de 0 até z, e outra parte vai de z até 1. O que vai de 0 até z é 1, a função, e o que vai de z até 1 é z sobre y, a função. Aí resolvendo aqui, achando as integrais, né? Esse aqui vai dar z, é primitiva, e aqui a primitiva aqui dessa função, né? Essa é a integral dessa função, né? Já estou com uma divisão aqui, vai dar o z log natural de z, né? Então, fazer uma integração aqui. E esse é o meu resultado. Então, qual é a probabilidade da minha variável aleatória z assumir um valor menor ou igual a zzinho? É z menos z log natural de z. Então, esse resultado aqui vai ser uma probabilidade que é essa probabilidade aqui. Desde que eu esteja no intervalo de 0 a 1 para o z, né? Se meu z for menor do que 0, é 0 o resultado. Se meu z for maior do que 1, é 1 o resultado. A outra forma de encontrar essa mesma probabilidade seria resolver pelo teorema da probabilidade total, como a gente fez no exemplo agora há pouco, né? Então eu divido pelos possíveis valores de y, e esse y aqui eu substituo pelo y minúsculo, que é o yzinho, né? Então passou a ser uma constante. Como são independentes, esse segundo termo some. E aí a gente pode substituir e fazer as continhas. Depois vocês estudam esse pedaço aqui para entender, dúvidas vocês me procuram. Mas a gente chega no mesmo resultado, né? A minha distribuição é z menos z log natural de z. E com isso então, a gente tem a nossa função de distribuição. Qual é a probabilidade do z ser menor ou igual a um determinado valor zzinho aqui? 0, se meu valor for menor do que 0. Z menos z log natural de z, quando estiver entre 0 e 1. E 1 a partir do z, que é quando já acumulou todas as possibilidades. E a minha densidade? A minha densidade é derivar essa função aqui. Então, derivando z vai dar... Derivando z em relação a z, né? Vai dar 1. Derivando aqui, eu vou ter que fazer também aquela derivada do produto, né? Deriva a primeira, menos, vezes a segunda, menos primeira, derivada da segunda. Enfim, reorganizando os termos, a gente fica com menos log natural de z. A derivada do 0 é 0, a derivada do 1, que também é constante, é 0. Então, só tem essa possibilidade, que é exatamente quando eu estou entre 0 e 1. Fora desse intervalo, todo mundo valor 0. Então, essa é a minha função densidade do z. Então, toda vez que eu tiver duas variáveis aleatórias uniformemente distribuídas no intervalo de 0 a 1, que é lá no x e y, e eu fizer o produto das duas, o resultado é uma outra variável aleatória, também no intervalo de 0 a 1, mas o comportamento dela é de menos log natural de z. Então você vai ter esse formato aí de menos log natural de z. Percebam que aqui a gente esse exemplo aqui, a gente foi, primeiro tem duas formas distintas que a gente pode usar para resolver, e além disso, a cada passo a gente tem que ir, digamos que procurando como resolver, né? Como continuar o nosso cálculo para chegar no resultado, né? E o interessante seria se nós tivéssemos
uma forma sistemática de fazer isso, né? Então, a forma sistemática de fazer isso é utilizar o que a gente chama de um método de transformação. Esse método de transformação é um método que, na verdade, ele é aplicado para quando eu tenho duas ou mais variáveis aleatórias, né? Eu tenho uma variável xy e jogo tanto xy em duas funções. Uma vai me dar a variável z e a outra vai me dar a variável w. Então eu estou encontrando duas variáveis aleatórias a partir de outras duas variáveis aleatórias, né? E nesse caso a gente pode utilizar a matriz jacobiana para resolver esse nosso caso. O que é importante? O que é importante é que as funções que eu estou utilizando, que elas sejam inversíveis, ou seja, que eu consiga encontrar o inverso de cada uma das funções que me leva para cada uma das variáveis aleatórias. E como eu vou calcular? Então, eu estou achando agora duas novas variáveis aleatórias. Então, eu vou achar uma função conjunta de duas novas variáveis aleatórias. Como vai ser essa conjunta? Vai ser eu pegar a conjunta das variáveis originais e pro x eu substituir pela inversa que leva para a primeira variável aleatória, que é o z, e no y eu vou substituir pela inversa da outra função que leva para a segunda variável aleatória, que é o w, e multiplicar pelo módulo pelo determinante da jacobiana dessas duas funções inversas. Então aqui, ó, tenho H1 é a inversa no meu G1, o H2 é a inversa do G2. Na primeira linha são as parciais, né? Então H1 derivada na parcial do Z, H1 derivada parcial do W. A segunda linha é a segunda função inversa, H2 derivada parcial de Z, H2 derivada parcial de W. Calculando o determinante, fica aqui então com, né, esse produto subtraído desse outro produto aqui, né? Olha que está aqui. Então, um exemplo. Eu tenho duas variáveis aleatórias x e y que são independentes e que são variáveis aleatórias normais, né? Então, são gaussianas com média zero e variância 1. Essas duas variáveis aleatórias, eu vou utilizá-las para calcular outras duas variáveis aleatórias que são o z e o w. O z é 2x menos y e o w é menos x mais y. Então essas são as duas funções que estão levando para outras duas variáveis aleatórias. E eu quero achar então qual é a probabilidade do z uma coisa e o w outra coisa, a partir de que eu conheço x e y e sei essa relação entre eles. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é achar aqui. Então, a gente vai aplicar essa regrinha aqui. Então, para eu achar essa conjunta, eu preciso primeiro da conjunta do x e y. Na conjunta do x e y, a gente disse que as duas são independentes e são distribuições normais. Então, basta multiplicar as duas. Pegando a função densidade de cada uma delas e multiplicando as duas, a gente chega nisso aqui. 1 sobre 2π exponencial de menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Então, o fato, por eu saber que elas são independentes, basta multiplicar. Eu sei que elas são normais, eu sei como elas se comportam. Então, multiplico. Agora, o que eu preciso? Eu preciso pegar essa densidade e, no lugar do x e do y, aplicar a inversa da primeira, depois a inversa da segunda e multiplicar pela jacobiana. Então, o que a gente vai encontrar aqui? As inversas, que eu preciso delas aqui e aqui, e preciso também delas para calcular a jacobiana. Então, quais são as minhas duas funções? As minhas duas funções são 2x menos y e menos x mais y. Então, eu monto um pequeno sistema de equações aqui, né? E isolo x e isolo y. Então, isolando x, isolando y, chega aqui, ó, x é igual a z mais w, e y é igual a z mais 2w. Então, essas aqui são as minhas inversas das funções, né? Então, assim, o meu G1, que é 2x menos y, é a partir do x e y encontrar o z. O G2 é a partir do x e y encontrar o w.
A inversa delas é a partir do Z e W contra X, a partir de Z e W contra Y. Então H1 e H2. Agora eu tenho H1 e H2, então eu já posso jogar lá na minha função. Jogar na minha função é o que? É pegar e substituir por esses valores, né? Então é a minha densidade conjunta. No lugar do X eu coloco a primeira, que é Z mais W, e no lugar do Y eu coloco a segunda inversa aqui, que é Z mais 2W. Esse termo aqui, de certa forma, já está resolvido, né? É só pegar esse aqui de cima, né, e substituir. Onde é X, Z mais W, onde é Y, Z mais 2W. Ainda falta a minha jacobiana. A minha jacobiana, na primeira linha, eu pego a primeira função, derivo primeiro em relação a Z e depois derivo em relação a W. Então, aqui, derivado em relação a Z, esse primeiro termo vai dar 1, o segundo vai dar 0. 1. Essa função derivada em relação a W, primeiro vai dar 0, o segundo vai dar 1, resultado 1. Segunda linha é a segunda função. A segunda função derivada em relação a Z vai dar 1 aqui, aqui vai zerar, então dá 1 resultado. E derivando em relação a W, aqui vai zerar e aqui vai dar 2 resultados. E calcula o determinante, esse determinante aí, né? Vai dar 2 menos 1 vezes 1, resultado 1. Então eu pego, já tenho agora todos os termos para substituir. Esse aqui é 1, que não está aparecendo aqui, né? E esse aqui é, como eu falei agora há pouco, não pegar esse de cima e substituir x e y pelos termos que a gente encontrou. Então essa é a minha função densidade de probabilidade conjunta de Z e W, quando Z é calculado como 2x menos y, W é calculado como menos x mais y, tanto x quanto y são duas variáveis aleatórias normais. Outro exemplo aqui, já está acabando, tá? Já é o nosso penúltimo exemplo, na verdade. Eu tenho duas variáveis aleatórias, que inclusive a gente não está dizendo quais são essas variáveis aleatórias. Tem duas variáveis aleatórias x e y, e eu vou somar essas duas variáveis aleatórias. Quem é x, quem é y? Não sei, a gente vai somar, mas eu sei que eu vou somar e encontrar o z. Então, toda vez que eu tiver a soma de duas variáveis aleatórias, o procedimento vai ser bem parecido, né? Primeiro, encontrar as inversas, né? Mas aqui é uma única variável, é só o z. Z igual a x mais y. Não tem o w como de cima, né? Aqui eu tinha z igual a isso, w não tem. Como é que eu vou aplicar a mesma regra? A gente define um w que seja simples o suficiente para não atrapalhar nossos cálculos. Então, aqui definir w igual a x. Então, z é x mais y. E quem é w? W igual a x. Então, agora eu estou com duas variáveis aleatórias, que são simples. Esse w é simples, não vai, digamos que, gerar problema de deixar meus cálculos mais complexos, e vai me permitir usar essa sistematização com a jacobiana. Então, acha as inversas. Então, o w é igual a x, x igual a w, sem problema, e o meu y vai ser igual a z menos w, né? Então, isolo o y e depois substituo x por w. Até fica simples calcular isso aqui, né? Então, achei a minha primeira inversa e a segunda inversa. Achando a jacobiana, derivando a primeira em relação a z, só tem w, vai zerar. Derivando em relação a w, vai dar 1. Derivando a segunda, né, segunda linha, derivando em relação a z, vai dar 1. Derivando em relação a w, vai dar menos 1. Achando o determinante, nesse caso vai dar igual a 1. Então já achei o determinante. E agora? Pega a densidade conjunta das duas e substitui pelas inversas. No lugar do x, a primeira inversa, que é w. No lugar do y, a segunda inversa, que é z menos w. Então essa é a minha
conjunta para Z e W. O que eu quero? Eu quero só a do Z, né? Eu não quero a conjunta de Z e W, porque W, na verdade, foi uma variável aleatória que eu criei aqui, uma variável aleatória artificial, digamos assim, para eu poder resolver aqui de uma forma sistemática o problema. O que eu quero a do Z. Mas a gente sabe como calcular a Z. Como é? A Z é a marginal dessa daqui, né? Então pega essa função e integra de menos infinito a mais infinito no W. Então pega aquela função lá, e integra de mais infinito a menos infinito a mais infinito no W. E essa é a minha marginal do Z. Então qualquer par de variáveis aleatórias que eu vou somá-las para encontrar uma nova, eu vou achar a densidade dessa nova variável aleatória a partir daqui. Preciso apenas resolver essa integral. Se as variáveis aleatórias forem independentes, essa minha conjunta aqui vai ser a marginal do x vezes a marginal do y, né? Se elas forem independentes. Então, se elas forem independentes, eu separo nessas duas aqui e resolvo essa integral. As integrais que têm esses formatos aqui, elas são chamadas de integrais de convolução. Então, toda vez que eu tiver a soma de duas variáveis aleatórias, essas duas variáveis aleatórias forem independentes, a minha nova variável aleatória vai ser a convolução das duas funções de densidade de probabilidade, a função de densidade de probabilidade do x com a função de densidade de probabilidade do y. Tá? Isso aqui, inclusive, chega a ser uma regra, mas é um resultado que é muito aplicado. Em muitas situações nós temos isso, a soma de duas variáveis aleatórias que são independentes. Então, é comum ter problemas em que é a soma de duas variáveis aleatórias independentes. Então, toda vez que eu tiver a soma de duas variáveis independentes, eu pego as funções de densidade das variáveis aleatórias e faço a convolução delas. Aqui esse quadrinho é apenas resumindo isso que a gente está falando. O último exemplo aqui, vou ver que era o último, na verdade esse aqui é o último. Eu tenho duas variáveis aleatórias normais que são independentes. E eu vou somar essas duas variáveis aleatórias normais. Então eu vou aplicar a regra da convolução. Já vou partir daquele resultado. Vou aplicar a regra da convolução. O f de x para o w e o f do y para z menos w. Integral de menos infinito mais infinito no w, né, que está nas duas funções. Nesse caso aqui, como as duas funções são normais, então as duas funções vão de menos infinito a mais infinito, ambas com o mesmo comportamento, que é aquele 1 sobre 2π exponencial de menos x ao quadrado, né? Aquele mesmo comportamento, então nem preciso me preocupar com todo aquele que a integral de convolução ela é muitas das vezes trabalhosa de resolver, porque as funções são definidas em parte, né? Quando as funções têm muitas partes diferentes, de 0 a 1 é assim o jeito, de 1 a 2 é de outro jeito, de tanto a tanto é outro jeito. Aí a gente precisa fazer aqueles gráficos e pensar em todas as possibilidades de multiplicação das duas funções. Nesse exemplo aqui, as duas funções elas sempre têm o mesmo comportamento, elas sempre variam de menos infinito a mais infinito. Então, eu mantenho a integral de menos infinito mais infinito e eu não preciso separar em partes, porque sempre vai ser o mesmo produto. O produto da normal em x, substituindo x por w, o produto da normal em y, substituindo y por z menos w. Né? E aí, quando a gente faz o produto das duas, a gente chega nesse termo aqui, 1 sobre 2π exponencial de w ao quadrado sobre 2, exponencial de menos z w ao quadrado sobre 2, né? Integrado em w. A gente pode tirar esse 1 sobre... a gente pode reorganizar, né? A gente pode reorganizar a função para encontrar aqui. Aí essa parte aqui do cálculo matemático eu deixo para vocês estudarem, né? Lembrarem um pouquinho como é que fazem essas contas e dúvidas, vocês me procurem. Né? E aí por último, inclusive esse é um resultado, que é um resultado que depois a gente vai utilizar, um resultado importante, interessante, é o seguinte: sempre que eu tiver variáveis aleatórias independentes que são normais, a soma dessas variáveis aleatórias gera outra variável aleatória que também é normal, onde
a média dela vai ser a média, vai ser a soma das médias das duas variáveis aleatórias, e a variância vai ser a soma das variâncias. Então, na verdade, nem precisam ser normais, precisam ser gaussianas. Eu tenho uma variável aleatória gaussiana com média 3 e desvio padrão 1, então variância 1. Eu tenho outra com média 2 e variância 2. Se eu somar essas duas variáveis aleatórias, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que eu vou ter uma nova variável aleatória que também é gaussiana, onde a média vai ser o 3 mais 2 ali, 5, e a variância vai ser igual a 3, que era o 1 mais 2, das variâncias. Então, a soma de variáveis aleatórias gaussianas é outra variável aleatória gaussiana. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, tá? Eu vou colocar um exercício sobre essa parte para vocês fazerem. Já deu a tarefa também no CGA para vocês enviarem. Na semana que vem a gente encerra nosso assunto de variáveis aleatórias, já para a última parte já, que envolve o teorema do limite central, convergência de variáveis aleatórias, e a última parte que é covariância e correlação de variáveis aleatórias. Então a gente já está no finalzinho dessa parte de variável aleatória, e a gente entra em processo estocástico propriamente dito. Vocês vão ver que muito que a gente falou aqui a gente vai utilizar lá, vai aplicar lá. Tá? Por hoje fica por aqui então. Tá? Dúvidas, me avisem, me contatem por e-mail, e a gente marca o horário para estar tirando dúvidas. Não precisa ser nos horários da aula, daquele horário fixo, né? Inclusive hoje a gente não vai ter aquele horário fixo, tá? Então a atividade de vocês hoje é assim. Até mais, bom estudo, e me procurem qualquer dúvida.